O reino e o amor. Mateus 5, 43 a 48. Oi, meu nome é Marcos Botelho e a gente está estudando semanalmente, 2 vezes por semana, um trecho do Sermão do Monte. São mais de 20 vídeos onde você vai estudar comigo com profundidade o que Deus falou lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E tem sido muito bom para mim. Eu tenho reestudado, analisado a profundo, lido vários comentários e Deus tem falado muito comigo. Espero que tenha falado com você. Então não deixe de colocar nos recados o que Deus está falando. O trecho de hoje, como eu já falei, Mateus 5, de 43 a 48. Então para o vídeo, vai lá dar uma estudada e depois volta aqui. Você pode estudar aqui no YouTube ou aqui na Eduz, que aqui na Eduz a gente está estudando e eu respondo os comentários. A gente já passou de 500 estudantes aqui dentro cadastrados e também eu coloco de vez em quando um vídeo resposta para algumas perguntas que surgem com várias pessoas. Então, aqui embaixo nesse vídeo tem um link para você se cadastrar de forma gratuita na Eduz também com a gente, tá bom? Chegamos no final do primeiro capítulo dos 3 capítulos que nós vamos estudar. É o cume. Se o Sermão do Monte fosse um monte, aqui é o cume, é o amar aos inimigos. E mais uma vez, Jesus está fazendo um paralelo com Êxodo 20, 21, 22, 23, com a lei de Deus. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então ele está fazendo uma reinterpretação da base da lei, da revelação de quem é Deus. E quem é Deus aqui, não necessariamente Jesus está falando diretamente de um texto do Antigo Testamento. Às vezes é de uma deturpação que os religiosos, principalmente os fariseus e os mestres da lei da época de Jesus, fizeram com o texto. E aqui é claro porque quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, isso não foi dito literalmente na revelação do Antigo Testamento. Aliás, muito pelo contrário, quando a gente vai em Levíticos, por exemplo, que vai falar tudo sobre a lei, 19, 18, diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Já está dizendo lá em Levítico para amar o próximo. Em Êxodo 23, 4 e 5 vai dizer o seguinte: se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence a seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso da sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Olha que interessante, lá já está dizendo como devemos tratar os inimigos. Lá em Êxodo, quando está se revelando a lei civil, depois de Êxodo 20, vai se revelar que a gente tem que tratar bem até os nossos inimigos. Jesus ele está falando, não tem que tratar apenas bem os nossos inimigos, tem que amá-los. E aí Jesus vai fazer um paralelo muito claro. Se você ama quem gosta de você, quem te traz bem, quem te serve, quem fala bem de você, quem te elogia nas redes sociais. Se você ama, não faz mais que obrigação. Aí Jesus vai falar, olha, os dois, tanto os pagãos, quem não teme a Deus, quem não tem padrões de Deus, não conhece a revelação de Deus, tanto quanto publicanos já fazem isso e eles não fazem nada demais. Você só se compara a eles. Deixa eu explicar quem são os publicanos, porque quando Jesus usa os publicanos, ele está usando um grupo odiado pelo seu público. E a gente sempre tem que entender em hermenêutica bíblica o que o público original está ouvindo, entendendo, quais são os sentimentos, qual é a compreensão do público original que está recebendo pela primeira vez o que está sendo falado no texto bíblico, para a gente entender como a gente deve se sentir hoje. Então você deve se sentir ofendido com isso, é quase isso. Jesus está usando um recurso para incomodar. Os publicanos, eles eram judeus que conheciam os guetos, toda a lei judaica, mas que se venderam a Roma para cobrar impostos abusivos. Então, Roma, ela deixava você seguir a lei, tudo que você quisesse, contanto que pagasse muito bem.
Então, Roma, quando conquistou Israel e toda aquela região, ele deixou eles seguirem os costumes, deixou o templo, deixou eles terem os sábados, não recrutavam os judeus para o exército romano porque eles tinham que guardar o sabá e eles não podiam ter soldados que tinham um dia de folga. Então tudo isso, Roma ela deixava a legião, que são várias tropas e soldados, perto das regiões centrais, e se tivesse algum problema, de vez em quando eles invadiam, matavam alguns e voltavam. Era assim que eles faziam. E só tinha esse acordo porque, principalmente, os levitas e os saduceus, que estão todos ali no mesmo grupo, tinham feito um acordo do templo com Roma. Mas uma coisa que não podia faltar eram os impostos abusivos. Então eles pegavam alguém de dentro que era traidor, que fazia isso, pegava os impostos e deixava eles pegarem uma porcentagem a mais, que era o pagamento deles. Então alguns pegavam muito a mais ainda, já era abusivo o imposto. Então tinha uma porcentagem a mais para se viver bem um bom cobrador de impostos. E Jesus, ele está fazendo essa comparação, não que Jesus não amasse os cobradores de impostos, até porque tem discípulos. O discípulo aqui que está escrevendo o evangelho aqui, ele era um cobrador de impostos e depois ele começou a ser discípulo de Jesus. Então, ele sabia bem quando Jesus estava comparando e provocando o que ele queria dizer. Então, Jesus está dizendo, até os traidores amam quem os amam. É muito simples. Até quem não tem Deus revelado, que são os pagãos, amam a quem não ama. Mas vocês, que nasceu do alto, que experimentou o perdão de Deus, que experimentou o amor de Deus quando nós éramos inimigos dele, vocês vão amar e orar pelos seus inimigos. Ou melhor, vão orar e amar os seus inimigos. Porque quando a gente ora, a gente traz o objeto de oração para dentro do nosso coração. Então a gente começa a ter misericórdia, traz o miserável para dentro da córdia, para dentro do coração. Então Jesus estava construindo esse relacionamento com pessoas que eram inimigas. E lá na época de Jesus era muito mais claro quem era inimigo. As pessoas realmente iam atrás, eram muito mais cruéis. Então ele fala, a primeira parte é não resistir os inimigos. Então se ele te bate, oferece outra face. Não fique tendo retaliação, mas também ore por eles. Então, vai em direção para amá-los e orar, interceder por eles diante do Pai. O que é isso? É quando você lembrar dos seus inimigos, ore para que eles se convertam, ora para que eles possam ser redimidos e esteja disposto a contribuir por essa conversão. Jesus não está falando de algo sádico, que você vai orar para o seu inimigo ter sucesso quando ele estiver atacando você, ou o seu inimigo na guerra ganhar do seu país. Não era isso que Jesus estava dizendo. Isso daí não era no campo civil, mas era no campo pessoal, de relacionamento, que você ore para que ele encontre o que você encontrou. Porque se ele encontrar o Deus revelado misericordioso, ele vai parar de ser seu inimigo. Essa é a lógica. Não foi assim com Paulo, quando era Saulo de Tarso e estava perseguindo os cristãos e estavam matando, ele tinha uma carta do Sinédrio. Ao conhecer Jesus e se converter, ele vira um aliado dos cristãos, dos que estão no caminho. A mesma coisa é para a gente orar pelos nossos inimigos. Dostoiévski diz o seguinte: o amor em ação é muito mais fatal do que o amor em sonhos. Não é esse amor que a gente fica colocando, como é que eu vou dizer? Esse amor romântico, não é romantizado, ele está falando um amor em ação, alguém que está disposto a perdoar, alguém que está disposto a ajudar quando o inimigo precisa. No paralelo de Lucas, do Sermão do Monte, lá no capítulo 6, ele vai falar sobre amar o inimigo com atitudes, palavras e orações. Então ele está todo um leque completo, que é esse se aproximar de quem te quer mal. E tudo começa com a oração, essa porta de entrada para a alma, essa porta de entrada para a misericórdia. Quando você ora, por isso que é importante orar, gente, porque quando a gente está no processo de oração, a gente está no processo de parecer com Jesus. A gente não ora para que Deus se converta aos nossos desejos, a gente não ora para ficar insistindo para que Deus uma hora se convença. Não é que ele tem razão, acho que eu vou dar essa coisa. A gente ora para que a gente pareça cada vez mais com Deus.
E por que a gente ora pelos inimigos? Porque a gente tem que ter o olhar de misericórdia que Deus teve com os nossos inimigos e que Deus teve com a gente. Às vezes você pode estar pensando, mas isso não foi a atitude do Antigo Testamento. Eu vejo alguns salmos precatórios, né, que fala sobre os inimigos, esse coração. Uma coisa a gente tem que entender nos salmos também. Primeiro que ele está abrindo o coração dele, está dizendo o que realmente ele está sentindo diante de Deus. Uma outra coisa é que a ira de Deus não anula o amor de Deus. A ira de Deus a gente só não deixa ser dominado por essa ira. Por isso que a gente precisa continuar tendo a ira de Deus, mas a gente precisa ver que essa ira não nos pegou por misericórdia. E aí a gente tem a misericórdia. Mas a gente precisa ainda continuar com essa ira santa contra o pecado e contra as coisas que estão erradas. E as guerras no Antigo Testamento? Como é que a gente fica com isso, sendo que Jesus falou sobre amar o inimigo e sobre a revelação que já estava lá em Êxodo e Levítico sobre amar os inimigos? Bom, isso é um texto muito mais complicado teologicamente. O que podemos dizer é que Jesus não está negando todo o passado do povo de Israel que fez chegar na plenitude dos tempos na revelação dele mesmo, do Cristo. Isso, para quem enxergou a vida na ótica de Cristo, não existe mais guerra santa. Bonhoeffer, que é o alemão que foi contra o nazismo e voltou para morrer na Alemanha, ele vai dizer o seguinte: são as únicas guerras santas da história, essas do Antigo Testamento. Eram as guerras de Deus contra o mundo da idolatria. Esta inimizade Jesus não a condena, pois que com ela condenaria toda a história de Deus com seu povo. Antes, Jesus confirma a antiga aliança. Já não pode mais haver guerras santas. Não tem. Isso é uma história do Antigo Testamento que ali, por alguma razão, Deus autorizou, mas que ele não autoriza na plena revelação esse ódio contra os inimigos. A gente tem que amar. E não quer dizer que não pode ter guerra às nações. Existem muitos outros motivos. Mas nós, pessoalmente, devemos amar e orar pelos nossos inimigos. De novo, em todo o Sermão do Monte, existe um paralelo entre a gente querer aplicar a lei civil, a lei dos homens, né, ou a lei revelada em Êxodo 21, 22 e 23, para a gente aplicar no nosso pessoal. E o que Jesus está falando é: aplica Êxodo 20 ao seu pessoal e na sociedade deixa aplicar o Êxodo 21, 22 e 23. Então, é muito claro que Jesus está falando: olha, não use as leis civis para justificar sua ira, sua vingança, seu jeito mesquinho de ser. Ame incondicionalmente. E, por último, eu queria falar sobre, portanto, que sejam perfeitos como é o Pai de vocês celestial. As duas vezes ele faz uma comparação que a gente é filho do Pai celestial, ou por ser perfeito, ou que venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Então esses dois paralelos, Jesus trabalha com Pai. E lá, logo em frente ele vai ensinar o Pai Nosso, que vai chamar de Pai Nosso, né? Não de Deus Nosso, mas de Pai. Por que ele está trazendo essas duas figuras para amar os inimigos? Porque isso é questão da área genética. É uma genética espiritual. Se você entendeu a paternidade, entrou na família de Deus, você tem esse DNA espiritual de amor, de misericórdia, de compaixão. E isso acontece como um milagre. Quando você é enxertado de volta na casa, na família, se você chama Deus de Pai, de Jesus de irmão, você tem o mesmo DNA, que é o DNA do perdão. E aí ele fala que se você chama Deus de Pai, você ama até os seus inimigos, porque esse é o DNA do Cristo. Jesus, mesmo sendo crucificado, ele ama os seus inimigos, ele perdoa, ele ora pelos seus inimigos. Essa é a ação plena que Jesus faz e é isso que ele nos chama para fazer. Portanto, queridos, no mundo que a gente vive, aonde começou o ódio nas redes sociais, tem tanto ódio no nosso bairro, no nosso jeito de viver, a gente vai vendo o ódio das pessoas, a raiva, a fofoca. Jesus nos chama para sermos da família de Deus, termos o DNA do amor e da misericórdia, orar por aqueles que nos perseguem
e amar os nossos inimigos. Só conseguimos isso quando estamos no sangue de Jesus, nascidos do alto, quando somos parecidos com nosso Pai que está no céu. Deus abençoe você. Amigos, no vídeo que vem a gente vai falar sobre contribuição, sobre esmola. Mateus 6, de 1 a 4. Dá uma estudada antes de vir ver o vídeo, tá bom, gente?